se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não perca nossas histórias. Também temos um grupo no Telegram para trocarmos experiências e opiniões. Deixe um comentário se quiser entrar. Seus lábios estavam tão próximos dos meus que conseguia sentir o calor de sua respiração. Os olhos castanhos fixos nos meus, com uma intensidade que me desarma completamente. Como Alejandro havia chegado a este ponto? Como eu havia permitido que ele chegasse tão perto, derrubando uma por umas barreiras que construí ao longo de anos? Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como tudo começou, 3 meses atrás, quando ainda acreditava que minha carreira estava definitivamente enterrada. Meu nome é Jay Park, e aos 28 anos, sou oficialmente um has-been. Pelo menos é assim que a mídia se refere a mim quando se digna a mencionar a minha existência. Ex-ídolo pop, ex-sensação adolescente, ex-qualquer coisa que um dia fui relevante. O prefixo ex tornou-se minha marca registrada, uma cicatriz invisível que carrego em cada apresentação, em cada tentativa de ressurgir. Vivo em um apartamento discreto em West Hollywood, há 2 anos, longe dos holofotes que um dia me queimaram. As paredes são brancas, minimalistas, quase monásticas, um reflexo do que me tornei. Do meu estúdio caseiro, posso ver as colinas de Hollywood, aquelas mesmas colinas que testemunharam minha ascensão meteórica aos 16 anos, e minha queda igualmente espetacular aos 25. Foi durante uma dessas manhãs cinzentas de janeiro, quando o inverno californiano insiste em existir apesar do sol, que meu telefone tocou. O nome na tela me fez hesitar. Marcos Delacroix, meu antigo agente. Não falávamos há mais de 1 ano. Jay, tenho uma proposta que pode te interessar. Sua voz mantinha aquela energia contagiante de sempre, como se minha carreira não tivesse implodido sob seus cuidados. É um projeto independente, pequeno, mas com potencial. Pequeno. A palavra que define minha nova realidade. Já não sou mais o garoto coreano-americano que vendia milhões de álbuns e fazia adolescentes desmaiar em shows. Agora sou pequeno. Uma nota de rodapé na história do entretenimento. Que tipo de projeto? Perguntei, tentando soar indiferente, embora meu coração já acelerasse com a possibilidade de trabalhar novamente. Uma série web. Drama romântico com elementos de comédia. 8 episódios. Produção independente, mas com uma equipe sólida. O roteirista é Eduardo Martinez. Já trabalhou com Netflix e Amazon. Eduardo Martinez. O nome não me era familiar, mas nos últimos anos, muitos nomes não me eram familiares. Havia me isolado tanto que perdi o contato com a indústria que um dia me abraçou. E qual seria meu papel? Protagonista, um músico em crise que decide tentar a sorte como ator. Marcos fez uma pausa, provavelmente esperando que eu percebesse a ironia. Arte, imitando a vida. Você sabe como é. 3 dias depois, estava dirigindo meu Honda Civic prata, menos uma queda considerável do Lamborghini que costumava ostentar, em direção aos estúdios em Burbank. O endereço que Marcos me passou era de um complexo pequeno, longe dos grandes estúdios onde gravei meus últimos videoclipes, mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. Uma sensação de que ali eu poderia ser apenas mais um ator, não o Jay Park que decepcionou milhões de fãs. O primeiro encontro seria uma leitura de roteiro com o elenco principal. Cheguei 10 minutos mais cedo, uma mania que desenvolvi depois que aprendi da pior forma possível que atrasos podem custar carreiras. A recepção era acolhedora, com pôsteres de produções independentes nas paredes e um aroma de café riquenfeito, que me lembrou dos estúdios onde gravei meu primeiro álbum. Foi quando o vi pela primeira vez. Alejandro Cruz estava encostado na mesa de café, mexendo distraído no celular, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado a mão várias vezes. Um hábito nervoso. Descobri depois. Vestia uma camiseta branca simples e jeans escuros. Nada chamativo. Mas havia algo na forma como ocupava o espaço que chamava atenção. Não era arrogância. Era mais como confiança natural. Aquela que vem quando você ainda não foi quebrado pela vida. Ele deveria ter uns 24, 25 anos no máximo. A idade que eu tinha quando tudo desabou. A idade em que ainda acreditava que talento era suficiente.
que boas intenções protegiam contra os golpes baixos da indústria. Você deve ser Jay Park, disse uma voz feminina atrás de mim. Virei-me para encontrar uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos pretos presos num coque despojado, sorriso genuíno. Sou Carmen Rodrigues, a diretora. Bem-vindo ao projeto. Carmen me guiou até uma sala de reuniões onde outras 5 pessoas já estavam acomodadas. Fui apresentado rapidamente. 2 atores veteranos que fariam personagens secundários. Uma atriz jovem que interpretaria minha ex-namorada na série. E Eduardo Martinez, o roteirista. Menos um homem de 50 anos com barba grisalha e olhar atento. E este é Alejandro Cruz. Carmen apontou para o rapaz que eu havia notado na recepção. Ele fará Miguel seu par romântico na série. Alejandro se levantou para cumprimentar-me, e foi quando senti pela primeira vez aquela eletricidade estranha. Sua mão era quente, o aperto firme, mas não excessivo. Quando nossos olhos se encontraram, houve um momento de reconhecimento mútuo, como se ambos soubéssemos que algo havia mudado, mesmo sem entender o que. É um prazer com o Reclo, Sr. Park, ele disse, com um leve sotaque espanhol que tornava cada palavra mais musical. Sou seu fã há muito tempo. Fã. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Quantas vezes ouvi isso nos últimos anos? Quantas vezes essas palavras foram seguidas por pedidos de fotos, autógrafos, ou pior, pena? Obrigado, respondi automaticamente, tentando manter a expressão neutra. Não, sério, Alejandro insistiu, seus olhos brilhando com uma sinceridade que me desarmou. Seu álbum Midnight Confessions me ajudou muito durante um período difícil. A música Breathe Again ainda me emociona. Breathe Again, a música que escrevi durante minha primeira crise de ansiedade, quando as pressões da fama começaram a me sufocar. Poucas pessoas mencionavam essa faixa específica. Menos ela não foi single. Não tocou no rádio. Era apenas uma música pessoal demais que coloquei no álbum por insistência do produtor. Por um momento, esqueci onde estava. Esqueci que Alejandro era meu colega de trabalho, que estávamos em uma reunião profissional. Tudo o que conseguia pensar era que este jovem espanhol, com seus olhos honestos e sorriso tímido, havia compreendido uma parte de mim que eu mesmo tentava esconder. Bem, Carmen interrompeu o momento. Que tal começarmos a leitura? Durante as próximas 2 horas, mergulhamos no roteiro de Encontros Casuais, o título da série. A história seguia David, um músico em crise, meu personagem que aceita participar de um reality show de relacionamentos para resgatar sua carreira. Lá, ele conhece Miguel, um jovem aspirante a ator que inicialmente parece interessado apenas na exposição que o programa pode proporcionar. À medida que líamos as primeiras cenas, percebia a habilidade de Alejandro. Ele não era apenas um rosto bonito tentando a sorte em Hollywood. Havia camadas em sua interpretação, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida por trás da confiança aparente de Miguel. Quando chegamos na cena em que nossos personagens se conhecem, a química entre nós era inegável. David sempre foi meu ídolo. Alejandro lia as falas de Miguel com uma naturalidade impressionante. Mas agora, conhecendo-o pessoalmente, percebo que ele é muito mais interessante do que imaginava. A ironia não passou despercebida. Arte, imitando a vida, como Marcos havia dito. Após a leitura, enquanto os outros discutiam cronograma e questões técnicas, Alejandro se aproximou de mim novamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, baixando a voz. Fiz que sim com a cabeça, embora meu instinto de autopreservação já estivesse em alerta. Por que parou de fazer música? Quer dizer, sei que houve aquela polêmica com a gravadora, mas seu talento simplesmente desapareceu? A pergunta era direta, sem rodeios, mas não havia malícia em sua voz. Era curiosidade genuína, talvez até preocupação. Às vezes a vida nos força a fazer escolhas, respondi evasivamente, e às vezes descobrimos que não somos tão talentosos quanto pensávamos. Alejandro franziu a testa, como se minha resposta o incomodasse. Discordo completamente. Ele disse com uma convicção que me surpreendeu. Talento verdadeiro não desaparece. Talvez fique escondido, machucado, mas não morre. Antes que eu pudesse responder, Carmen anunciou o fim da reunião. Nos despedimos rapidamente, mas enquanto caminhava para o estacionamento,
As palavras de Alejandro ecoavam em minha mente. Talento verdadeiro não desaparece. Havia algo naquele rapaz que me inquietava. Não era apenas sua beleza evidente, olhos expressivos, sorriso que iluminava o rosto. A forma como gesticulava quando falava apaixonadamente sobre algo era mais profundo que isso. Era como se ele enxergasse através das camadas de proteção que construí, como se não se importasse com minha reputação manchada ou meu status de celebridade decadente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, peguei meu violão. Não para compor. Havia desistido disso fazia tempo, apenas para sentir as cordas sob meus dedos, para lembrar de quem eu costumava ser. Toquei Breathe Again, a música que Alejandro havia mencionado, e me permiti sentir as emoções que ela carregava. Era estranho pensar que alguém havia encontrado consolo na minha dor, que minhas palavras, nascidas de momentos sombrios, haviam iluminado os dias difíceis de outra pessoa, principalmente alguém como Alejandro, que parecia ter a vida toda pela frente, cheio de sonhos e possibilidades. 2 dias depois, começaram as gravações. Chegamos ao estúdio numa manhã ensolarada de fevereiro, o tipo de dia que faz Los Angeles parecer o paraíso que vende para o mundo. Alejandro já estava lá quando cheguei, conversando animadamente com a equipe de produção. Vestia uma camisa azul clara, que realçava seus olhos, e quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez algo estranho acontecer no meu peito. Bom dia, partner, ele disse, pronto para nossa primeira cena juntos. Partner, parceiro. A palavra soou natural em seus lábios, como se já fôssemos uma dupla consolidada. A primeira cena que gravamos era o encontro inicial entre David e Miguel no reality show. Nossos personagens se conhecem numa dinâmica em que precisam contar algo pessoal um para o outro. A cena exigia vulnerabilidade, uma intimidade instantânea que deveria parecer tanto natural quanto surpreendente. Ação. Grita Carmen. E então foi como se uma mágica acontecesse. No momento em que as câmeras começaram a rodar, Alejandro se transformou. Não era mais o jovem entusiasmado que brincava com a equipe minutos antes. Era Miguel, vulnerável, esperançoso, mas carregando segredos próprios. E eu, quase sem perceber, me tornei David menos cansado, desconfiado, mas ainda capaz de ser tocado pela sinceridade de outra pessoa. Você parece triste, Alejandro disse, improvisando uma fala que não estava no roteiro. Seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que me fez esquecer onde estávamos. Não triste, respondi, também improvisando, apenas cansado de definir. Então pare de fingir, ele murmurou, se inclinando ligeiramente em minha direção. Pelo menos, comigo. Cora, Carmen gritou, mas permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando para nós dois. Isso foi intenso. Vocês improvisaram as últimas falas? Alejandro e eu nos entreolhamos, como se despertássemos de um transe. Saiu naturalmente, ele disse, passando a mão pelos cabelos menos aquele gesto nervoso que eu já começava a reconhecer. Bem, funcionou perfeitamente. Vamos manter? Carmen se virou para o diretor de fotografia. Conseguiram captar tudo. Durante o resto do dia, gravamos várias cenas curtas. A cada take, a conexão entre Alejandro e eu se intensificava. Não era apenas química de tela. Menos havia algo mais profundo acontecendo. Uma compreensão mútua que transcendia o roteiro. No intervalo do almoço, encontrei Alejandro sentado sozinho numa mesa do lado de fora do estúdio, mexendo distraído numa salada enquanto lia algo no celular. Posso? Perguntei, apontando para a cadeira vazia à sua frente. Claro, ele sorriu, bloqueando o telefone. Estava lendo sobre você, na verdade. Meu estômago se contraiu. Artigos antigos? Alguns, mas principalmente entrevistas recentes. Você deu uma para Rolling Stone há 6 meses sobre saúde mental na indústria musical. Lembrei-me da entrevista. Foi um dos poucos momentos em que falei abertamente sobre minha luta contra a ansiedade e depressão. Sobre como a fama precoce havia me quebrado de formas que só agora começava a entender. Por que está pesquisando sobre mim? Perguntei, tentando manter o tom casual. Porque quero entender David através de Jay. Ele respondeu com uma honestidade que me desarma. Sei que essa personagem tem muito de você.
E quero que Miguel responda isso de forma verdadeira. Era a resposta mais profissional que poderia dar. Mas havia algo em seus olhos que sugeria motivações menos óbvias. E o que descobriu? Alejandro hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia ser honesto. Que você é mais corajoso do que pensa, ele disse finalmente. Falar sobre saúde mental, sobre vulnerabilidade masculina, especialmente vindo de onde você vem. Isso requer uma força que poucos têm. Senti um calor estranho se espalhando pelo peito. Havia tanto tempo que alguém não via força, onde eu só enxergava fraqueza. Alejandro, comecei, mas ele me interrompeu. Ale, ele disse, sorrindo. Meus amigos me chamam de Ale. Amigos. Será que éramos isso? Será que podíamos ser? Ale, repeti, gostando da forma como o nome soava. Posso fazer uma pergunta agora, Claro? Por que aceitou este projeto? Quer dizer, sei que seu tio é o roteirista, mas você poderia conseguir coisas maiores, mais comerciais. O sorriso de Alejandro ficou mais suave, quase melancólico. Porque histórias pequenas, às vezes, são as mais importantes, ele disse. E porque acredito que alguns encontros acontecem por uma razão. Seus olhos encontraram os meus quando disse isso, e por um momento esquece como respirar. O resto da tarde passou num borrão de takes, ajustes de iluminação e conversas técnicas, mas minha mente continuava voltando para aquele momento no almoço, para a forma como Alejandro havia me olhado quando falou sobre encontros que acontecem por uma razão. Quando o dia de gravação terminou, já eram quase 8 da noite. A maioria da equipe havia partido, mas Alejandro e eu ficamos para revisar algumas cenas com Carmen. Quando finalmente saímos para o estacionamento, o céu de Los Angeles estava pintado em tons de laranja e rosa. Uma dessas cores californiano que fazem tudo parecer mais romântico. Quer tomar um café? Alejandro perguntou quando chegamos aos nossos carros. Conheço um lugar que fica aberto até tarde. Deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa Edu para casa. Mantido a distância profissional. Mas havia algo na forma como ele fez o convite. Esperançoso, mas preparado para a recusa menos, que tornou impossível recusar. Tudo bem, disse, e o sorriso que iluminou o rosto dele fez valer a pena qualquer risco que eu pudesse estar correndo. O café que Alejandro escolheu era exatamente o tipo de lugar que eu evitava há anos. Pequeno, aconchegante, cheio de gente normal, vivendo vidas normais, nada de vive-áreas ou mesas reservadas nos fundos. Apenas mesinhas de madeira, iluminação suave e o aroma reconfortante de grãos torrados. Não é muito fancy, Ale disse, parecendo subitamente inseguro enquanto encontrávamos uma mesa perto da janela. Mas o café é honesto, e eles fazem um brownie, que deveria ser ilegal. Honesto? Que palavra interessante para descrever café. Mas olhando ao redor, entendi o que ele queria dizer. Não havia pretensão ali, nenhuma tentativa de impressionar. Era autêntico, como o próprio Alejandro parecia ser. Está perfeito, respondi. E era verdade. Fazia tanto tempo que não me sentava em um lugar onde não precisava me preocupar com fotógrafos escondidos ou fãs pedindo selfies. Pedimos nossos cafés, um latte para ele, expresso duplo para mim menos, e por alguns minutos ficamos em silêncio confortável, observando o movimento da rua através da janela. Los Angeles à noite tem uma energia diferente, menos frenética que durante o dia, mais íntima. Posso confessar algo? Ale quebrou o silêncio, girando a xícara entre as mãos. Fiz que sim com a cabeça, embora meu coração tenha acelerado ligeiramente. Quando meu tio Eduardo me contou que você estava no projeto, quase recusei. Por quê? A pergunta saiu mais abrupta do que pretendia. Porque tinha medo de que você fosse diferente. Sabe como é? Às vezes conhecemos nossos ídolos e eles destroem a imagem que tínhamos. Ele me olhou diretamente. Mas você é exatamente o oposto do que esperava. Como assim? Esperava encontrar alguém amargo, talvez arrogante por causa do sucesso passado. Mas você é genuíno. Ainda carrega aquela mesma melancolia bonita das suas músicas, mas também tem uma bondade que as câmeras nunca capturaram. Melancolia bonita. Ninguém nunca havia descrito minha tristeza dessa forma. Você me idealizou, disse,
tentando manter o tom leve. Sou apenas um cara que cometeu erros demais e pagou o preço. Todos cometemos erros, Jay. A diferença é que os seus foram sob os holofotes. A forma como ele disse meu nome, menos com aquele sotaque suave, que fazia cada sílaba soar como música, me fez sentir algo que há muito tempo havia esquecido. Aceitação, como se ele me visse inteiro, com todas as minhas falhas e cicatrizes, e ainda assim decidisse ficar. E você? Perguntei, mudando o foco. Como um jovem espanhol acaba em Los Angeles, perseguindo o sonho americano? Ali sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. História longa e clichê. Família tradicional em Madrid, expectativas altos. Filho único que deveria seguir os passos do pai no negócio familiar. Ele deu de ombros, mas desde criança sabia que queria contar histórias, ser outras pessoas. Meus pais achavam que era fase. Não era. Definitivamente não era. Aos 21, anunciei que vinha para os Estados Unidos estudar teatro. Meu pai me disse que saísse de casa para brincar de artista, não voltasse. Havia dor real em sua voz, uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. E como chegou até aqui? Até este projeto. Eduardo é irmão da minha mãe. Ele migrou para cá nos anos 90. Construiu uma carreira sólida como roteirista. Quando eu cheguei, há 2 anos, ele me deixou dormir no sofá do escritório dele, enquanto eu fazia audições. Ale sorriu com carinho. Ele acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. 2 anos, repeti. E seus pais? Não falamos desde que saí de Madrid. Sua voz ficou mais baixa. Minha mãe manda mensagens de vez em quando, mas meu pai, ele é orgulhoso demais para admitir que talvez tenha se enganado sobre mim. Reconheci aquela dor. A rejeição familiar tem um sabor específico, uma forma particular de quebrar o coração. Lamento, disse, e realmente lamentava. Não lamente, me trouxe até aqui, até este momento. Ele me olhou com uma intensidade que me fez engolir em seco. Algumas perdas são necessárias para encontrarmos o que realmente importa. Ficamos conversando até o café fechar. Descobri que Ali tinha uma paixão por cinema europeu, que lia vorazmente, principalmente autores latino-americanos, e que cozinhava quando estava estressado. Ele descobriu que eu havia estudado piano clássico, antes de me tornar um ídolo pop, que tinha uma relação complicada com minha herança coreana, e que meu maior medo era morrer sem nunca ter feito algo que realmente importasse. Eram quase meia-noite quando finalmente saímos. O ar noturno dos Angeles estava fresco, carregado com o perfume de jasmim dos jardins próximos. Obrigado, disse enquanto caminhávamos em direção aos nossos carros. Pelo quê? Por me lembrar como é conversar com alguém que não quer nada de mim além da minha companhia. Ali parou de andar e se virou para me encarar. Jay, ele disse, e havia algo diferente em sua voz, mais sério. Você sabe que não é verdade. Certo. O quê? Que não quero nada de você. Ele deu um passo mais perto. Quero muitas coisas. Sua amizade, sua confiança, sua presença na minha vida. Quero conhecer todas as camadas que você esconde. Quero ouvir suas músicas inéditas. Quero estar aqui quando você decidir que está pronto para brilhar novamente. Meu coração disparou. Havia tanto tempo que alguém não falava comigo dessa forma, com essa mistura de desejo e ternura. Ale, comecei, mas não sabia como terminar a frase. Não precisa dizer nada agora, ele murmurou, recuando ligeiramente. Só, não me afaste, tá bem? Me dê uma chance de provar que nem todos querem te usar. Os dias seguintes se transformaram numa rotina que comecei a aguardar ansiosamente. Chegávamos ao estúdio, gravávamos nossas cenas com uma química que surpreendia todos, incluindo a nós mesmos. E depois íamos tomar café, ou jantar, ou simplesmente dirigir sem destino pelas ruas de Los Angeles conversando sobre tudo e nada. Ali tinha uma forma única de me fazer falar. Não era intrusivo, não forçava confidências, mas havia algo em sua presença que me fazia querer abrir as comportas que mantinha fechadas há tanto tempo. Contei a ele sobre minha primeira crise de pânico no palco, sobre a forma como a imprensa tinha distorcido cada aspecto da minha vida pessoal, sobre as noites em que considerava simplesmente em troca. Ele me contava sobre sua solidão nos primeiros meses em Los Angeles, sobre as audições humilhantes,
onde diretores mal disfarçavam o preconceito contra seu sotaque. Sobre as noites em que ligava para a mãe chorando, querendo voltar para casa. Mas você não voltou, observei numa dessas conversas, enquanto caminhávamos pela praia de Santa Monica, após um dia particularmente intenso de gravações. Não! Ele sorriu, chutando a areia com os pés descalços, porque descobri que lá não é necessariamente onde nascemos. Às vezes, é onde escolhemos construir nossa história. A forma como ele olhou para mim quando disse isso fez algo se mexer no meu peito, uma sensação que eu não conseguia ou não queria nomear. Foi na terceira semana de gravações que as coisas começaram a ficar complicadas. Estávamos filmando uma das cenas mais íntimas do roteiro. O momento em que David e Miguel se beijam pela primeira vez. No contexto da série, era o clímax emocional do 5º episódio. O momento em que ambos os personagens admitem que seus sentimentos transcenderam a dinâmica do reality show. Carmen havia montado o set com um cuidado especial. Iluminação suave, música ambiente baixa, apenas a equipe essencial presente. O cenário era o jardim da casa onde acontecia o reality show. Uma área íntima com luzes de Natal entrelaçadas nas árvores. Lembrem-se, Carmen nos orientou antes de começarmos. Este beijo não é apenas físico. É David se permitindo sentir algo real, depois de tanto tempo protegendo o coração. E é Miguel percebendo que o que sente vai muito além da admiração de fã. Ali e eu nos posicionamos conforme o roteiro pedia. Eu estava sentado num banco de jardim, supostamente contemplando as estrelas após uma discussão com outros participantes do reality. Miguel deveria se aproximar, iniciar uma conversa que gradualmente se tornava mais íntima, até o momento em que a tensão entre nós se tornasse insuportável. Ação! Não consegue dormir? Alê se aproximou, sua voz carregando exatamente a mistura certa de preocupação e hesitação. Noites difíceis são velhas conhecidas, respondi, mantendo o olhar fixo no céu falso do estúdio. Alice se sentou ao meu lado no banco, respeitando o espaço pessoal, mas perto o suficiente para que eu sentisse o calor de sua presença. Quer conversar sobre isso? Não há muito o que dizer. Apenas, às vezes me pergunto se valeu a pena. Todas as escolhas que fiz, tudo o que sacrifiquei. E chegou a alguma conclusão? Virei-me para olhá-lo. E por um momento esqueci que estávamos interpretando. Havia algo nos olhos de Ali, não Miguel. Mas Ali, que me fez sentir completamente exposto. Tô começando a pensar que talvez as melhores coisas aconteçam quando paramos de procurar por elas, disse, improvisando uma fala que não estava no roteiro. Ali inclinou a cabeça, estudando meu rosto com uma intensidade que fez meu coração acelerar. E o que acontece quando encontramos algo que não sabíamos que estávamos procurando? Ele se aproximou ligeiramente e pude sentir seu perfume, menos algo fresco e masculino, que havia se tornado reconfortantemente familiar. Talvez, murmurei, também me inclinando em sua direção, devêssemos ter coragem de não deixar escapar. O beijo começou suave, quase hesitante, exatamente como o roteiro pedia. Mas então algo mudou. A linha entre Jay e David Andre, ele e Miguel, se desfez completamente. Era minha mão tocando seu rosto, meus lábios se movendo contra os dele, com uma urgência que não tinha nada a ver com a atuação. Ale respondeu com igual intensidade, sua mão encontrando minha nuca, os dedos se entrelaçando em meus cabelos. Por um momento que pareceu eterno, não havia câmeras, não havia equipe, não havia projeto. Éramos apenas dois homens descobrindo algo novo e assustador entre nós. Corta! A voz de Carmen nos trouxe de volta à realidade. Nos separamos abruptamente, ambos respirando com dificuldade. Ale passou a mão pelos cabelos menos aquele gesto nervoso e evitou meu olhar. Isso foi intenso, Carmen disse, sua voz carregada de uma estranha satisfação. Perfeito para a cena. Vamos fazer mais uma tomada para ter opções na edição. A segunda tomada foi mais controlada, mais técnica. Sabíamos onde estávamos as câmeras, lembrávamos dos nossos movimentos, mantivemos a intensidade dentro dos limites profissionais. Mas algo havia mudado entre nós. Uma linha havia sido cruzada.
Quando terminamos as gravações daquele dia, Ale se despediu rapidamente e saiu antes que eu pudesse sugerir nosso café habitual. Pela primeira vez em semanas, dirigi para casa sozinho, com o gosto dele ainda em meus lábios, e uma sensação estranha de que havia estragado algo precioso. Nos 2 dias seguintes, Ale manteve uma distância educada mas clara. Conversava comigo apenas sobre questões profissionais, evitava ficar sozinho comigo entre as cenas, e saía do estúdio imediatamente após o fim das gravações. Era polido, mas havia uma parede entre nós que não existia antes. Na sexta-feira, não consegui mais suportar. Encontrei Ale no estacionamento, encostado no seu Honda Civic azul, mexendo no celular com aquela expressão concentrada que eu havia aprendido a reconhecer. Ale! Chamei, me aproximando. Ele levantou os olhos, e por um momento vi algo neles. Vulnerabilidade. Talvez medo menos antes da máscara educada voltar ao lugar. Oi, Jay, já terminou por hoje? Podemos conversar? Ele hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma desculpa para escapar. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, insisti. 5 minutos. Ali suspirou, guardando o celular no bolso. Tá bem, mas aqui mesmo. O que aconteceu? Perguntei diretamente. Desde a cena do beijo você está me evitando. Não tô evitando, só mantendo as coisas profissionais. Por quê? Fizemos algo errado? Ale me olhou com uma expressão que era parte frustração, par tristeza. Jay, você realmente não entende? Entender o quê? Que aquele beijo não foi só atuação, que pelo menos da minha parte, foi real. Sua voz estava baixa, mas havia uma intensidade nela que me fez engolir em seco. E isso me assusta, porque sei que você não está no mesmo lugar que eu. Como pode ter certeza disso? Porque você é Jay Park. Você teve um mundo inteiro aos seus pés. Namorou pessoas lindas e famosas. Eu sou apenas um cara comum de Madrid que mal consegue pagar o aluguel. Ele balançou a cabeça. Não quero ser mais um erro que você vai lamentar. A vulnerabilidade crua em sua voz me partiu o coração. Como ele não conseguia ver o que eu via? Como não percebia que sua autenticidade, sua paixão, sua forma gentil de enxergar o mundo eram exatamente o que me atraía? Ale, disse, dando um passo em sua direção. Você acha que eu passo tempo com qualquer pessoa? Acha que abro minha vida para alguém que considero comum? Não sei o que pensar, ele admitiu. Só sei que não posso fingir que aquele beijo não significou nada para mim. Então não finja, murmurei, me aproximando ainda mais. Porque para mim também significou. Por um momento, vi esperança em seus olhos, mas então a expressão se fechou novamente. Jay, você está confuso. Saindo de um período difícil, voltando a trabalhar, é natural que sinta gratidão por quem te apoiou. Mas isso não é. Não me diga o que estou sentindo. Interrompi, com mais firmeza do que pretendia. Não me diga que meus sentimentos não são reais, só porque você tem medo dos seus. Ale recuou como se tivesse levado um tapa. Não é medo, ele disse, mas sua voz traiu a mentira. E realismo é uma palavra bonita para covardia, respondi. E imediatamente me arrependi das palavras. Ale me encarou por um longo momento, e vi o momento exato em que ele decidiu se afastar de vez. Talvez seja melhor mantermos as coisas estritamente profissionais mesmo, ele disse, a voz gelada. Boa noite, Jay. Ele entrou no carro e saiu do estacionamento, me deixando sozinho, com a certeza de que havia estragado algo que poderia ter sido extraordinário. O fim de semana passou numa névoa de autorecriminica e tentativas frustradas de escrever música. Peguei o violão dezenas de vezes, tentando transformar a confusão de sentimentos em melodia, mas as palavras não vinham, ou vinham todas de uma vez. Fragmentos de letras sobre olhos castanhos e sorrisos tímidos, sobre a forma como alguém pode mudar sua vida em questão de semanas. Na segunda-feira, voltamos aos sets como profissionais. Eu cumprimentava-me educadamente, segui o roteiro à risca, mantinha a química necessária para as cenas, mas havia uma frieza calculada em cada interação, uma distância que doía mais do que qualquer discussão aberta. Carmen notou, obviamente. Vocês dois brigaram? Ela perguntou durante uma pausa, enquanto Ale conversava com o diretor de fotografia do outro lado do estúdio. É complicado, respondi evasivamente. Bem,
Descompliquem rápido. Temos 2 cenas de intimidade emocional para gravar essa semana. E se vocês continuarem com essa tensão, vou ter que reescrever o roteiro. Tensão era uma palavra interessante para descrever aquele nó no estômago toda vez que Ali entrava no mesmo ambiente que eu. Foi na quarta-feira que tudo mudou novamente. Estávamos gravando uma cena em que David conta para Miguel sobre seu primeiro ataque de pânico. Uma das sequências mais vulneráveis do roteiro. Era uma cena difícil para mim, porque espelhava muito de perto minha própria experiência, mas também uma oportunidade de mostrar a evolução do relacionamento entre os personagens. Eu tinha 17 anos, comecei, seguindo o roteiro, mas deixando minha própria dor tingir as palavras. Estava no palco, no meio de uma música que havia cantado centenas de vezes, quando de repente não conseguia respirar. As luzes pareciam muito brilhantes, o som muito alto. Senti como se estivesse morrendo. Ali, interpretando Miguel, ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos meus com uma atenção que parecia transcender a atuação. O que fez? Ele perguntou, seguindo o roteiro. Terminei a música. Sorri para o público. Acenei. Saí do palco e vomitei por 20 minutos. Fiz uma pausa, lembrando daquela noite horrível. Ninguém soube. Meu empresário disse que era normal, que todos os artistas passavam por isso, que eu só precisava ser mais forte. Mas não era isso que você precisava, Ali disse. E havia algo em sua voz menos uma gentileza. Uma compreensão que não estava no roteiro. Não, concordei, me perdendo em seus olhos. Eu precisava que alguém me dissesse que estava tudo bem não ser forte o tempo todo. Que às vezes precisamos de ajuda, de carinho, de alguém que nos veja como mais do que nossa função. Ali se inclinou em minha direção, sua mão encontrando a minha numa carícia que parecia completamente natural. Você é muito mais do que sua função, ele murmurou. E eu soube que não era mais Miguel falando. Você é gentil, talentoso, corajoso de formas que nem percebe. E qualquer pessoa que não consiga ver isso, não merece estar na sua vida. Não era a fala do roteiro, não era nem perto da fala do roteiro, mas era exatamente o que eu precisava ouvir. Corta! Carmen gritou, mas sua voz parecia vir de muito longe. Ali e eu permanecemos imóveis por alguns segundos. Nossas mãos ainda entrelaçadas, nossos olhos ainda conectados. Então a realidade voltou, e ele se afastou rapidamente, passando a mão pelos cabelos com aquele gesto nervoso. Desculpa, ele murmurou. Saí do roteiro. Não precisa se desculpar, Carmen disse, se aproximando. Foi lindamente interpretado, vamos manter, mas eu sabia que ela não estava falando apenas sobre atuação. Quando terminamos por aquele dia, Ali não correu para o estacionamento como vinha fazendo. Em vez disso, ficou arrumando suas coisas lentamente, como se estivesse esperando algo. Ali, disse, me aproximando quando a maioria da equipe já havia saído. Jay, me deixa falar primeiro. Interrompi. Você estava certo sobre uma coisa. Eu estava confuso, não sobre meus sentimentos por você, mas sobre se merecia ter algo bom na minha vida novamente. Ele me olhou sem dizer nada, mas vi que estava ouvindo de verdade. Passei tanto tempo acreditando que era tóxico, que qualquer coisa que tocasse se transformaria em escândalo, que comecei a me afastar de tudo que parecia puro, e você é a pessoa mais pura que conheço. Jay, não terminei. Respirei fundo. Quando disse que você estava com medo, estava projetando, porque eu é que estou apavorado de estragar isso, de não ser suficiente, de descobrir que você vai me deixar quando perceber quem eu realmente sou. Ali deu um passo em minha direção, seus olhos brilhando com uma emoção que não consegui identificar. E quem você realmente é? Ele perguntou baixinho. Alguém que escreve músicas às 3 da manhã, pensando em você. Alguém que chega mais cedo no set e, só para ter alguns minutos extras na sua companhia. Alguém que não consegue mais imaginar um dia sem ouvir sua risada. A distância entre nós diminuiu gradualmente, até que estávamos apenas a centímetros um do outro. Alguém, continuei, minha voz quase um sussurro, que está completamente apaixonado por um jovem espanhol teimoso que tem medo do próprio coração. Ali fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Jay, ele murmurou quando os abriu novamente. Se fizermos isso, se nos permitirmos isso, não tem volta para mim, pelo menos. Para mim também, respondi sem hesitar.
E então, finalmente, ele sorriu. Aquele sorriso que iluminava todo o rosto, que me fazia lembrar por que valia a pena acordar de manhã. Então, acho que vamos ter que ter coragem, não é? Ele disse, ecoando as palavras que havia falado semanas antes. Acho que sim, concordei. E quando nossos lábios se encontraram dessa vez, não havia câmeras, não havia roteiro, não havia nada além de dois homens decidindo que alguns riscos valem a pena. As 3 semanas seguintes foram as mais felizes que vivi em anos. Alejandro e eu encontramos um ritmo próprio, uma dança delicada entre o profissional e o pessoal que funcionava surpreendentemente bem. No set, éramos David e Miguel, 2 homens descobrindo o amor em circunstâncias impossíveis. Fora dele, éramos Jay e Ailey, navegando pelos estágios iniciais de algo que ambos sabíamos ser especial. Nossas noites se estendiam em cafés pequenos e restaurantes escondidos, longe dos lugares onde eu poderia ser reconhecido. Ale cozinhava para mim no apartamento minúsculo, que dividia com 2 outros atores, preparando pratos espanhóis que me lembravam que intimidade às vezes tem gosto de alho e azeite de oliva. Eu o levava para dirigir pelas colinas de Hollywood depois da meia-noite, quando a cidade se transformava em luzes piscantes e possibilidades infinitas. Descobrimos que tínhamos uma linguagem própria, feita de olhares roubados entre as cenas, de mãos que se tocavam acidentalmente, quando passávamos o roteiro um para o outro, de sorrisos secretos que faziam Carmen revirar os olhos e murmurar algo sobre química óbvia demais. Pela primeira vez em anos, acordava animado para enfrentar o dia. Ali tinha uma forma única de fazer até as manhãs mais cinzentas de Los Angeles parecerem banhadas de sol dourado. Sua risada era contagiosa, sua paixão pela arte inspiradora, e a forma como me olhava, como se eu fosse algo precioso que ele ainda não acreditava completamente ter encontrado menos, me fazia sentir digno de amor novamente. Mas eu deveria ter sabido que momentos de felicidade pura são raramente permitidos por muito tempo na minha vida. A bomba explodiu numa terça-feira de manhã, através de uma ligação de Marcos que me acordou às 6h30. Jay, precisamos conversar. Agora. O tom de sua voz me fez sentar imediatamente na cama. O que aconteceu? Você viu as redes sociais hoje? Marcos, são 6h30 da manhã. O que? Ligando seu notebook. Agora. Com o coração disparando, obedeci. A primeira coisa que vi ao abrir o Twitter foi meu nome nos Trending Topics. Não era incomum, menos de vez em quando, algum fã nostálgico postava um throwback dos meus tempos de sucesso. Mas desta vez era diferente. Jae Park estava em 3º lugar. Merda, murmurei, clicando na hashtag. As fotos tinham sido tiradas na noite anterior. Ale e eu, saindo de um restaurante pequeno, em Silver Lake, nossas mãos entrelaçadas, meu braço ao redor de seus ombros, enquanto caminhávamos para o carro. Uma foto de nós dois rindo de algo que ele havia dito, nossos rostos próximos demais para serem apenas amigos. E a que mais me fez mal. Um momento roubado, quando pensávamos estar sozinhos no estacionamento, Ali me beijando suavemente, antes de entrar no próprio carro. Marcos, já está em todos os sites de fofoca, TMZ, Page 6, e online. Querem declarações, querem confirmação queer um sangue. Scrollei através dos comentários, cada uma punhalada diferente. Alguns fãs antigos defendendo minha privacidade, outros expressando choque e decepção. Os piores eram os que especulavam sobre a lei. Quem era ele? O que queria de mim? Se estava tentando se promover às minhas custas. O que fazemos? Perguntei, embora soubesse que não havia respostas fáceis. Temos algumas opções. Negar tudo, dizer que são apenas amigos, não comentar e deixar a história morrer sozinha. Ou assumir publicamente e lidar com as consequências. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Jay, sua voz estava tensa, preocupada. Você viu? Vi. Onde você está? Em casa. Tem repórteres na frente do prédio. Ele fez uma pausa. Jay, eu sinto muito. Não sabia que estavam nos seguindo. Não é sua culpa. Mas eu deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter pensado nas consequências para você. Ale, respira. Tentei manter minha voz calma, embora por dentro estivesse entrando em pânico. Vamos nos encontrar e conversar sobre isso.
Você pode sair de casa sem ser visto? Acho que sim. Pela garagem. Te encontro no estúdio em 1 hora. Depois de desligar, Marcos ainda estava na linha. Jay, preciso que entenda uma coisa. Se assumirem publicamente, isso vai afetar sua carreira. Ainda há muito preconceito na indústria, especialmente com alguém que já teve uma imagem tão específica como a sua. E sem negarmos, provavelmente a história morre em algumas semanas. Mas vamos ter que mentir sobre quem somos pelo resto das nossas vidas. É uma decisão que só vocês podem tomar. Encontrei Ali no estúdio, numa sala de ensaio vazia que Carmen nos havia cedido. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, o laptop aberto ao lado, mostrando dezenas de artigos sobre nós. Quando me vai eu tento sorrir, mas a expressão não chegou aos olhos. Como está se sentindo? Perguntei, me sentando ao lado dele. Como se estivesse numa montanha russa que não lembro de ter entrado. Ele fechou o laptop com mais força do que necessário. Jay, precisamos conversar sobre o que isso significa. Significa que nossa vida privada não é mais privada. Significa mais do que isso. E você sabe. Ale se virou para me encarar. Significa que você vai ter que escolher entre sua carreira e isto. Quem disse que tenho que escolher saia realista? Você mesmo me contou como a indústria te tratou quando houve apenas rumores sobre seu comportamento inadequado. Imagina quando souberem que você está namorando um homem desconhecido que pode estar atrás da sua fama. A amargura em sua voz me partiu o coração. Ale, você sabe que não é assim. Eu sei, mas eles não sabem. Para o mundo, sou apenas mais um oportunista tentando me aproveitar de uma celebridade em declínio. Celebridade em declínio. As palavras doeram mais do que deveria. E qual é a sua sugestão? Perguntei, embora temesse a resposta. Ale ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Talvez devêssemos dar um tempo, deixar a poeira baixar, terminar o projeto. E depois o quê? Fingir que nada disso aconteceu? Proteger você. Proteger sua carreira. Proteger a chance de você voltar a fazer o que ama. E se o que eu amo agora for você? Ale me olhou com uma expressão que misturava amor e dor em proporções iguais. Então você vai ter que decidir se vale a pena arriscar tudo. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Carmen entrou, seguida por Eduardo Martinez e um homem que não reconheci. Terno caro, expressão séria. Claramente, alguém da produtora. Precisamos conversar, Carmen disse sem preâmbulos. O homem de terno se apresentou como Richard Hoffman, representante da rede que havia comprado nossa série. Cavalheiros, ele começou. Estou certo de que entendem a delicadeza da situação. Nosso público-alvo é mainstream. Famílias. Faixa etária mais conservadora. Uma controvérsia como esta pode afetar significativamente a recepção da série. Que tipo de controvérsia? Perguntei, minha voz mais gelada do que pretendia. Bem, a natureza do relacionamento de vocês fora das telas pode criar confusão, ou os espectadores podem ter dificuldade em separar os personagens dos atores. Ou seja, Ali disse, sua voz perigosamente baixa. O problema não é nossa orientação sexual. É o fato de sermos pessoas reais com vidas reais. Não coloquem palavras na minha boca. Hoffman replicou. Estou apenas sendo pragmático. Temos investimentos a proteger. E qual é sua sugestão? Carmen perguntou, claramente desconfortável com a conversa. Idealmente, uma declaração oficial, negando qualquer relacionamento romântico. Amizade próxima, companheirismo profissional, talvez até mesmo uma estratégia de marketing para promover a série. Senti a lei tensionar ao meu lado. E se nos recusarmos? Então teremos que considerar se vocês ainda são adequados para representar este projeto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen parecia furiosa. Eduardo constrangido, mas foi Ali quem falou primeiro. Entendo perfeitamente, ele disse, se levantando. Obrigado pela honestidade. Ale, comecei, mas ele já estava se dirigindo para a porta. Preciso de ar fresco, ele murmurou, sem me olhar. Depois que ele saiu, enfrentei Hoffman diretamente. Você está me dando um ultimato. Estou apresentando opções. A decisão é sua. E se eu escolher Alejandro? Então será uma escolha muito cara.
Encontrei a Lei no estacionamento, encostado no carro, fumando um cigarro menos algo que nunca o havia visto fazer. Desde quando você fuma? Desde hoje, aparentemente. Ele deu uma longa baforada. Peguei um maço no posto de gasolina na esquina. Ale, não, Jay, deixa eu falar primeiro desta vez. Ele jogou o cigarro no chão e o pisoteou. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo de novo. Você não entende. Não há mais tudo para perder. Minha carreira já estava acabada. Este projeto era minha última tentativa de ressurgir. Exato. E agora está arriscando até isso por minha causa. Por nossa causa. Jay, seja honesto comigo. Se pudesse voltar no tempo, se pudesse ter sua carreira de volta, seus milhões de fãs, sua fama, você escolheria isso ou escolheria isto? Ele gesticulou entre nós dois. A pergunta me pegou desprevenido. Não porque não soubesse a resposta, mas porque percebi que ele não acreditaria nela. Escolheria você, disse sem hesitar. Toda vez, sem dúvida, escolheria você. Ali sorriu, mas era um sorriso triste. Você diz isso agora, mas e daqui a 5 anos, quando a novidade tiver passado? E se você se arrepender? E se passar a me ver como a pessoa que destruiu seus sonhos? Meus sonhos mudaram, Ali. Você mudou meus sonhos. Por enquanto. Mas que garantia temos? Nem ruma, admite, mas é assim que funciona o amor. Não é. É um salto de fé. Ali encostou a cabeça no carro, olhando para o céu azul californiano. Eu não aguento a ideia de você se arrepender de mim. E eu não aguento a ideia de te perder por medo de uma possibilidade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que fazemos? Ele perguntou finalmente. Terminamos a série. Depois decidimos. E enquanto isso, fingimos que somos apenas colegas de trabalho, apaixonados pelos próprios personagens. Ali riu. Um som sem humor. Vai ser uma tortura. Vai. Mas talvez valha a pena. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Ali e eu mantivemos uma distância respeitosa durante as gravações, interagindo apenas quando necessário para as cenas. A química entre David e Miguel continuava palpável, menos alguns sentimentos são impossíveis de fingir. Mas fora das câmeras, éramos educadamente distantes. A imprensa continuou especulando, mas sem novas fotos ou confirmações. Outras histórias logo tomaram seu lugar. Algumas vezes me pegava pensando que talvez pudéssemos simplesmente continuar daquela forma indefinidamente, existindo apenas no espaço seguro, entre ação e corta. Mas o universo raramente permite que evitemos as decisões difíceis por muito tempo. Foi durante a gravação da última cena da série que tudo mudou novamente. David e Miguel estavam tendo sua conversa final, decidindo se tentariam continuar o relacionamento fora do reality show. Era uma cena carregada de emoção, espelhando nossa própria situação de forma quase cruel. Então é assim que termina? Ali disse as palavras de Miguel, mas seus olhos estavam fixos nos meus, com uma intensidade que transcendia a atuação. Não sei, respondi seguindo o roteiro de David, mas sentindo cada palavra. Depende de estarmos dispostos a lutar por isso. E se não dar certo? E se o mundo real for cruel demais? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos, não ficamos nos perguntando e se. Alê se aproximou, suas mãos encontrando meu rosto numa carícia que parecia simultaneamente um oi e um tchau. Eu te amo, ele disse. E não era mais Miguel falando, era Alê, vulnerável e corajoso, se expondo completamente diante das câmeras, da equipe, do mundo. Eu também te amo, respondi, e senti como se estivesse saltando de um penhasco. O beijo que se seguiu não estava no roteiro. Era nosso, real, cheio de todas as emoções que havíamos guardado durante 2 semanas de fingimento. Era um beijo de despedida, de promessa, de medo e de esperança. Corta! Carmen gritou, mas sua voz estava embargada. Quando nos separamos, vi lágrimas nos olhos de Alê, e então percebi que havia lágrimas nos meus também. Foi um rap, Carmen anunciou para a equipe, mas seus olhos estavam fixos em nós dois. Obrigada a todos por este projeto lindo. A equipe começou a se dispersar, arrumando equipamentos e despedindo. Alê e eu ficamos parados no meio do set, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Bom, ele disse finalmente,
Acho que nossa decisão foi tomada. Parece que sim. Não há volta, né? Espero que não. Ale sorriu pela primeira vez em semanas. Aquele sorriso que iluminava todo o rosto. Então, o que fazemos agora? Antes que eu pudesse responder, Marcos apareceu ao nosso lado. O telefone colado no ouvido gesticulate franticamente. Jay, precisamos sair. Agora, o que houve? Alguém vazou a gravação da última cena. Está rodando ao vivo no Instagram da série. Meu sangue gelou. A declaração de amor, o beijo, tudo havia sido transmitido para dezenas de milhares de pessoas. Merda. Não é só isso. Richard Hoffman tá tentando me contatar há 10 minutos. Quero uma reunião de emergência. Olhei para Ale, que havia empalidecido visivelmente. Vamos enfrentar isso juntos? Perguntei, estendendo minha mão. Ale hesitou por apenas um segundo antes de entrelaçar nossos dedos. Juntos, ele confirmou. A reunião com Hoffman foi exatamente o que esperávamos. Ele estava furioso, falando sobre quebra de contrato, comportamento não profissional, danos à imagem da produtora. Suas palavras se misturavam numa cacofonia de ameaças legais e ultimatos. Mas então Carmen interrompeu. Richard, você viu os números? Que números? O vídeo da cena tem quase 500 mil de visualizações em 2 horas. Os comentários são 90% positivos. Giant Forever está em trending topic mundial. Hoffman parou de falar claramente confuso. E mais, Carmen continuou. Tive 3 ofertas de compra internacional só nesta tarde. Parece que a história real de vocês dois tornou nossa ficção ainda mais poderosa. Ale e eu nos entreolhamos, mal ousando acreditar no que estávamos ouvindo. Tô dizendo, Carmen prosseguiu, que talvez vocês tenham subestimado o público. As pessoas estão cansadas de histórias falsas. Querem autenticidade, verdade, amor real. Durante os dias seguintes, as redes sociais se tornaram um campo de batalha entre apoiadores e detratores. Mas, para nossa surpresa, os apoiadores eram maioria esmagadora. Fãs antigos meus expressando orgulho por minha coragem. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de amor. Jovens LGBTQ+, nos agradecendo por sermos visíveis. Uma semana depois do acidente, eu e Ale estávamos sentados no mesmo café, onde tivemos nossa primeira conversa real, lendo comentários no celular e rindo das mensagens mais absurdas. Olha essa! Ali mostrou seu telefone. Jay Park me fez chorar com sua música quando eu tinha 15 anos. E agora está me fazendo chorar de felicidade aos 25. Obrigada por me mostrar que o amor real existe. Essa é linda, concordei, mostrando minha tela. Ale, você é a prova de que pessoas boas ainda existem. Cuidem um do outro. Ale pegou minha mão por cima da mesa. Um gesto que agora fazia sem pensar 2 vezes. Então, não nos arrependemos da exposição forçada? Um pouco. Do resto, olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que me fizeram repensar tudo sobre o amor. Nem um segundo. Mesmo se sua carreira nunca mais for a mesma, especialmente porque nunca mais será a mesma, talvez agora possa ser algo melhor, algo verdadeiro. Naquela noite, fomos juntos ao meu apartamento pela primeira vez, desde que tudo havia começado. Não havia mais necessidade de esconderijos ou disfarces. Éramos apenas Jay e ele, 2 homens que haviam escolhido o amor acima do medo. Tenho uma coisa para você, disse, pegando meu violão. Você escreveu uma música? Várias, na verdade. Mas esta é especial. Sentei-me na beira da cama, ali ao meu lado, e comecei a tocar. Era uma melodia simples, honesta, as palavras fluindo diretamente do coração. Encontrei você quando não estava procurando. Você me achou quando eu estava perdido. Seus olhos castanhos, meu novo lar. Seu sotaque espanhol, minha nova canção. Quando terminei, Ale estava chorando silenciosamente. É linda, ele murmurou. É sobre nós, é nossa história. Do começo ao fim, ao novo começo. E qual vai ser o título? Sorri, colocando o violão de lado para poder abraçá-lo completamente. Cenas da Verdade. Epílogo. 2 anos depois, o teatro em West Hollywood estava lotado para a estreia da nossa peça. Sim, nossa peça, depois do sucesso inesperado da série, Ale e eu decidimos adaptar nossa história para os palcos, com algumas mudanças criativas que tornavam a narrativa ainda mais universal.
Eu interpretava um músico em crise, ali um jovem ator, e juntos contávamos uma história sobre segundas chances, coragem e amor verdadeiro. A crítica havia sido unanimemente positiva, e esta era a nossa 10ª apresentação consecutiva com ingressos esgotados. Nos bastidores, enquanto nos preparávamos para subir ao palco, Ale ajustou minha gravata com um carinho familiar que havia se tornado rotina. Nervoso? Ele perguntou. Sempre. Você? Sempre. Mas é o bom tipo de nervosismo. O tipo que nos faz lembrar que estamos vivos. Exato. Ouvimos a primeira música começar menos a versão orquestrada de Cenas da Verdade, que havia se tornado um hit inesperado depois que a lancei como single. Pronto, amor? Ale perguntou, usando o termo carinhoso que havia adotado naturalmente depois que começamos a morar juntos. Pronto, mi vida, responde usando o espanhol que ele me ensinou. E então, saímos para o palco do Mós Dodas, para contar nossa história mais uma vez. Não a versão sanitizada ou romantizada, mas a verdadeira menos, com todas as suas imperfeições, medos e momentos de pura beleza. Na plateia, vi rostos conhecidos. Carmen na primeira fila, sorrindo orgulhosa. Eduardo ao lado dela, acenando discretamente. Marcos estava lá também, ainda meu agente, agora trabalhando com projetos que realmente importavam para mim. E no fundo do teatro, quase escondidos nas sombras, reconheci 2 rostos que me fizeram engolir em seco. Um homem mais velho, com traços, obviamente espanhóis, ao lado de uma mulher elegante de cabelos escuros. Os pais de Alei haviam vindo de Madrid. Senti Alei tensionar ao meu lado quando os viu também. Mas ele não hesitou. Continuamos com a apresentação, derramando nossas almas no palco como fazíamos todas as noites. Quando as cortinas se fecharam para os aplausos finais, Alei estava tremendo ligeiramente. Eles vieram. Ele murmurou, incrédulo. Vieram, confirmei, apertando sua mão. Você quer falar com eles? Não sei se estou pronto. Não precisa estar pronto. Só precisa ser você. Depois de cumprimentarmos o elenco e a equipe, encontramos os pais de Ali esperando no lobby. A conversa foi tensa no início, formal, cheia de palavras cuidadosas. Mas então a mãe dele começou a chorar. Tô tão orgulhosa de você, ela disse em espanhol, abraçando o filho. Tão orgulhosa do homem que se tornou. O pai levou mais tempo, estudando a ler com olhos críticos, mas então se virou para mim. Você cuida bem do meu filho? Ele perguntou em inglês hesitante. Ele cuida bem de mim também, respondi. Nos cuidamos mutuamente. O homem assentiu lentamente. Então, para surpresa de todos, estendeu a mão. Bem-vindo à família. Mais tarde naquela noite, depois que os pais de ele voltaram para o hotel, e nós finalmente chegamos em casa. Ficamos deitados na cama conversando sobre tudo o que havia acontecido. 2 anos, Ali murmurou, traçando círculos preguiçosos no meu peito. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo como se tivesse sido ontem. Valeu a pena? Perguntei, embora conhecesse a resposta. Cada segundo, cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza, tudo valeu a pena para chegar aqui. Aqui onde? Aqui com você, em casa, fazendo o que amamos, sendo quem realmente somos. Beijei o topo de sua cabeça, respirando o cheiro familiar do shampoo que ele usava. Eu? Tenho uma pergunta para você. Ele se apoiou no cotovelo para me olhar. Que tipo de pergunta? Em vez de responder, estendi a mão para a gaveta da mesa de cabeceira e tirei uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Alei se arregalaram. J. Alejandro Cruz. Comecei, minha voz embargada pela emoção. Você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou que amor verdadeiro não é apenas sobre paixão ou atração, mas sobre escolher todos os dias estar ao lado de alguém, sobre ser corajoso, o suficiente para ser vulnerável, forte, o suficiente para ser gentil. Abri a caixa revelando 2 anéis simples de ouro branco. Quer se casar comigo? Ale ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno, e então começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Você realmente acha que, depois de tudo que passamos, eu ia dizer, não, é um sim absoluto, completo, sem reservas. Ele me beijou profundamente antes de sussurrar contra meus lábios. Claro que vou me casar com você, idiota.
Coloquei o anel no dedo dele, e ele fez o mesmo comigo. Não eram alianças extravagantes ou caras, mas eram perfeitas, simples, honestas, eternas. Então disse, puxando-o para mais perto, pronto para a próxima cena da nossa história. Com você? Ale sorriu aquele sorriso que continuava a iluminar meu mundo inteiro. Estou pronto para todas as cenas que vierem. E enquanto Los Angeles brilhava do lado de fora da nossa janela, duas pessoas que haviam encontrado o amor nos lugares mais inesperados se preparavam para escrever o próximo capítulo da história, que começou com uma simples ação e continuaria para sempre. Porque algumas histórias de amor não têm fim, apenas novos começos. Fim. Às vezes os melhores encontros acontecem quando paramos de procurar por eles. Às vezes o amor verdadeiro chega disfarçado de segunda chance. E às vezes, se tivermos coragem suficiente para ser vulneráveis, descobrimos que a pessoa que estava destinada a mudar nossa vida estava esperando nos bastidores o tempo todo.